Olá, meus queridos alunos do segundo ano A. Estamos aqui na nossa sala de aula virtual da EMF Professor Antônio Mazei, com a professora Ana Paula Augusto, para darmos início a mais um dia de aula. Como está o espacinho de estudo de vocês? Tudo ok? Organizadinho? Então vamos lá, que a aula já vai começar. Iniciaremos a aula aqui com a escrita do cabeçalho, com toda a dedicação, com aquela letra maravilhosa, para escrever o nome da escola, EMF Professor Antônio Mazei, a data de hoje, dia 1 de junho de 2021, dia da semana, hoje é terça-feira, é a palavrinha mágica bom dia, para que possamos ter um ótimo dia, não é mesmo? Agora vamos para a rotina. Quais aulas teremos hoje? Número 1, língua portuguesa. Número 2, geografia. Hoje iniciaremos um novo calendário, porque nós vamos mudar o mês. Até ontem era o mês de maio, agora nós temos o mês de junho. Então vamos lá, pegue o novo calendário e marque o dia de hoje, dia 1 de junho do ano de 2021, e hoje é terça-feira. Muito bem. E vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos iniciar aqui com a correção da atividade da página 33. A atividade da letra B. No caderno, reescrevam o texto, substituindo as palavras destacadas por outras de sentido semelhante. Ou seja, do mesmo sentido. Então, o que eu trouxe para vocês aqui, né? O texto, eu vou dizer as palavras que têm o mesmo sentido, ok? E vocês façam correção aí. Modo de fazer. Número 1. Corte a base e a parte superior da garrafa com uma tesoura. Qual que é a palavra destacada aqui? Nós podemos ver que a palavra destacada é superior. Então, a palavra superior, vocês podem substituir aí na escrita de vocês por de cima. É a mesma coisa. Então, eu poderia ler: corte a base e a parte de cima da garrafa com uma tesoura. Ok? Muito bem. Número 2. Junte as duas partes da garrafa. Aqui não tem nada que está destacado. Então, vamos para o número 3. Faça um corte na junção das duas partes para inserir as moedas. Quais são as palavras destacadas? Junção e inserir. Vamos então descobrir quais as palavras que eu posso substituir aqui. Junção é o mesmo que união. E inserir é o mesmo que colocar. Então, eu vou ler a frase para vocês, fazendo a troca. Faça um corte na união das duas partes para colocar as moedas, ok? Muito bem. Número 4. Corte e colhe uma tira de EVA em torno da garrafa. Qual é a palavra destacada? Em torno. Então, eu posso substituir por em volta. Vou fazer leitura da frase com a troca. Corte e colhe uma tira de EVA em volta da garrafa. Continuando. 5.
Corte um círculo e uma tira de EVA para encapar a tampinha. Qual é a palavra destacada? Encapar, que eu posso substituir por cobrir, é o mesmo. Então, vou fazer a leitura da frase com a palavra que eu vou substituir. Corte um círculo e uma tira de EVA para cobrir a tampinha, ok? Então, vamos lá. 6. Corte e cole 2 olhinhos. 7. Corte as orelhinhas e cole-as na cabeça do porquinho. Aqui não tem, certo? Então, vamos para o número 8. Corte um pedaço de EVA em forma de espiral para fazer o rabinho e fixe-o na parte de trás. Então, qual é a palavra destacada aqui? Fixe-o, que é o mesmo que cole-o. Então, vou ler agora com a palavra que eu vou substituir. Corte um pedaço de EVA em forma de espiral para fazer o rabinho e fixe-o na parte de trás. Vamos finalizar com o número 9. Corte 4 tiras de EVA e enrole-as para fazer as patinhas. Fixe-as na parte inferior do porquinho. Qual é a palavra destacada? Inferior, que eu posso substituir por debaixo. Como ficaria a frase aqui? Corte 4 tiras de EVA e enrole-as para fazer as patinhas. Fixe-as na parte debaixo do porquinho. Muito bem. Então, faça a correção aí no caderno de classe de vocês. Mas, a Pro trouxe algumas palavras, mas não quer dizer que tenha outras palavras que tenham o mesmo significado, ok? Então, se não tiver igual o que a Pro trouxe aqui, mas tem o mesmo significado, não tem problema. Agora, nós vamos para a atividade da página 37. Aqui nós vamos estudar quem fala com pressa, tropeça. Então, vou trazer aqui para vocês um gênero textual chamado trava-língua, certo? E eu trouxe vários, textinhos para vocês. Então, número 1. Ouça os textos que seu professor vai ler. Então, vou ler para vocês os textos aqui, certo? E vou ler bem devagar primeiro. Vamos lá, o primeiro. O peito do pé de Pedro é preto. Preto é o peito do pé de Pedro. Ok? Muito bem. Então, vamos para o próximo. A jarra arranha a aranha. A aranha arranha a jarra. Próximo. A iara amarra a arara rara. A rara arara de Araraquara. Próximo. Bagre branco, branco, bagre. Próximo. Quem apaca cara, compra. Cara a paca pagará. O que vocês estão percebendo aí? Atividade 2. O que você percebeu ao repetir em voz alta esses textos? Então, a Pro leu aqui. Tente aí junto com a família, vocês repetirem esses textos, você pode repetir uma vez, a família aí, a mamãe, o papai, o titio ou o irmãozinho. Tenta repetir os textos, certo? E depois vocês conversam aí com vocês, entre vocês, essa experiência. Comente o que vocês sentiram, tá? E aí vocês podem ainda responder a atividade 3. Por que será que esses textos são chamados de trava-línguas? Por que será? Bem simples, não é?
Enfim, vamos continuar na página 38 com uma atividade, número 5. Escolha um dos trava-línguas para memorizar. Então, vocês vão ter que ler várias vezes até memorizar, até decorar ele. E recitar para um colega, no caso, para alguém da sua família. Você vai recitar. O que é recitar? Você vai falar de forma memorizada, você não vai ler, certo? E depois, letrinha A. Copie o trava-língua que você escolheu logo abaixo. E letra B. Que letra mais se repete nesse trava-língua? No trava-língua sempre tem uma letrinha que repete mais. Qual será deste que você escolheu? Ok? E espero que vocês se divirtam muito com os textinhos que eu trouxe de trava-língua. É bem legal. Então, aqui nós temos a atividade de hoje. Agora, vamos para a aula de Geografia. Na aula de Geografia, vamos iniciar com a correção da página 17. Atividades. Número 1. Ana, moradora do bairro Potengi, descobriu que um amigo de sua escola vai se mudar para o seu bairro. Ele resolveu escrever um texto para o novo vizinho. Com o apoio das legendas, complete o texto que Ana fez para o seu amigo. Então, nós vamos completar com escola, praça, padaria e farmácia. Então, vamos lá. Lucas, o bairro em que você vai morar é muito bom. Nele há muitos comércios, como a padaria do seu Manuel e a farmácia da dona Laura. Minha casa fica perto de nossa escola. Há 2 quarteirões à direita. Existe uma linda praça para a gente se divertir. E na rua de cima há a sorveteria do Marcelo. Muito bem. E vamos para a aula de hoje, onde nós vamos falar aqui na página 18 sobre vida e trabalho no bairro. Que as pessoas trabalham e muito, não é mesmo? Então vamos lá. As pessoas moram, ouçam bem, estudam e trabalham no bairro. Então, o que elas fazem? Moram, estudam e trabalham. E elas fazem isso durante o dia e também durante a noite. Certo? Muito bem. Então, de acordo com as atividades que predominam nos bairros, que as pessoas mais fazem naquele bairro, podemos classificá-los de formas diferentes. Preste atenção. Há bairros mais tranquilos, com muitas casas e prédios residenciais, onde há menor movimento de pedestres e veículos. Em contrapartida, há bairros mais movimentados, que apresentam maior número de estabelecimentos comerciais em relação à quantidade de moradias. Dessa forma, o dia a dia é mais agitado, com intenso movimento de pedestres e veículos. Assim, por meio das características dos bairros, o que podemos encontrar nos bairros, podemos classificá-los em... Então, nós temos 3 tipos de bairros, certo? Então, nós estamos falando do que aqui? Da vida lá no bairro e do trabalho também, certo? Então, nós temos o primeiro, o bairro chamado residencial, onde nesse bairro tem o quê? Onde há muitas casas e prédios residenciais. Então, ali o foco daquele bairro é somente lugar para morar, ok? Muito bem. Nós temos aqui o bairro comercial. O nome já diz, né? Possui muitos estabelecimentos comerciais, que são alguns que nós estudamos. Tem padarias, tem sorveteria
né? Tem farmácia nesse bairro. Então, ele tem casas? Tem. Só que ele tem bastante também estabelecimentos comerciais, ele tem comércio ali. Então, o fluxo de pessoa, né, aumenta com um intenso fluxo de pessoas. Então, aparecem muitas pessoas nesse bairro. Então, ele é mais agitado do que o primeiro, não é mesmo? E nós temos o bairro industrial, que nesse bairro, além do mais, ele existe o quê? Onde existem muitas indústrias, né? Onde são fabricadas coisas. Então, nós temos quantos mesmo tipos de bairros? 3 tipos. Muito bem. E agora vamos para a atividade, tá? Eu tenho certeza que vocês compreenderam. Lá na página 19. Número 1. No bairro da sua escola, tá? Da escola Antônio Mazei, você percebe que há mais casas, mais indústrias, mais comércios ou um pouco de tudo. O que vocês acham? Marca um xizinho aí. 2. Observe as duas imagens. Elas mostram diferentes tipos de bairros. Então, observe a primeira imagem, que é a imagem 1, parte de um bairro de Olinda, Pernambuco, tirada em 2015. Imagem 2, a parte de um bairro de Londrina, Paraná, tirada em 2017. São diferentes, certo? Muito bem. Então, após observar, né, após a observação das imagens, complete a tabela sobre os diferentes tipos de bairros. Então, vamos lá. Diferentes tipos de bairro. Na imagem 1, maior quantidade de moradias, maior quantidade de comércios, maior fluxo de pessoas, nome que recebe. Então, vocês vão preencher aqui, certo? Aqui nas 3 primeiro com um xizinho e aqui vocês vão escrever o nome, o tipo do bairro, né? Lembra que eu expliquei para vocês um pouquinho antes, né? Como nós podemos classificar esse bairro, certo? Então, vamos para a imagem 2. A imagem 2, a maior quantidade de moradias, maior quantidade de comércios, maior fluxo de pessoas e qual é o nome que recebe, né? Ele é classificado como esse bairro. Então, aqui, lembrando, nos 3 primeiros vocês vão marcar xizinho no que tem de característica e depois no último o nome que recebe, ok? Então, continuando. Agora, na página 20, uma atividade bem bacana. Recortem as imagens de alguns locais de trabalho, que estão aí na lateral. Depois, colhe-as nos espaços indicados de acordo com o horário de funcionamento. Aqui, vocês vão colar atendem somente de dia. E aqui vocês vão colar atende dia e noite também. Muito bem. E para finalizar na página 21 com a atividade 4, que vocês vão precisar da ajuda da família. Peça ajuda a um adulto de sua família para responder as perguntas sobre o seu bairro. Letra A. Como é o nome do bairro onde você mora? B. Quais elementos culturais podem ser vistos em maior quantidade em seu bairro? Então, eu trouxe 3 elementos: casas, lojas ou indústrias. Vai marcar um xizinho. C. Escreva o nome de 3 tipos de profissões de pessoas que trabalham aí no seu bairro. D. O bairro onde você mora tem lixeiras nas ruas, calçadas, placas de trânsito, praças? Marque um X nas opções que você conseguir identificar no seu bairro. E. De que você mais gosta no bairro? F. E de que você não gosta? G. Que atividades você e sua família realizam no bairro? E H. Existe respeito entre as pessoas que convivem no seu bairro? Como percebe isso? Então, eu trouxe aqui algumas atividades para vocês fazerem. A última não tem linha, mas eu tenho um espacinho embaixo, dá para responder. Se vocês acharem que não dá, pode fazer no caderno de atividades, ok? Então, esta é a aula de hoje. Vamos para as dicas. Faça as atividades com dedicação, aquela letra linda.
Colocar a data nas páginas é sempre importante, 1/6. Encaminhar fotos das atividades e não esqueça de encaminhar uma foto de vocês também, realizando as atividades. E antes de fazer a postagem, escreva: Bom dia, professora. Segue as fotos das atividades do dia 1/6. E essa é a minha aula de hoje. Beijinhos, meus queridinhos. Até a próxima aula. Tchau!